Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RH Labcast. Dessa vez, um papo muito especial sobre Blended Learning. Vamos entender um pouco mais ao longo do episódio do que se trata. Eu sou Rodrigo de Godoy, sou consultor EdTech e inovação do UOL EdTech. E nossa querida convidada é a Regina Camargo, da Across. Bem-vinda, Rê. Obrigada. Nossa companheira de batalhas, longas e antigas batalhas. Delícia. E para acompanhar esse bate-papo ao meu lado direito, a Alê. Bem-vindíssima mais uma vez, Alê. Vamos duplar de novo, né, Godoy? Não é? Coisa Ó, bate boa. aqui. Choque. Clash, high five. Começando a energia aqui. É, incrível. É um prazer estar aqui contigo de novo. Energia enorme. Sou a Alexandra, diretora de RH da Pierce Consulting Technology e diretora também de conteúdo da BRH, a filial da Berrini aqui em São Paulo. E fazer esse RH Labcast tem sido bem legal, né? Não tem? É. Não, a gente tem aprendido um monte, né? E hoje a gente vai aprender com a Não. Rê, né? O aprendizagem, a gente sempre fala do lifelong learning, aprendizagem contínua aqui. Para nós, que temos participado de alguns episódios juntos, tem sido uma pós-graduação, né? Nossa, em temas total. que fazem todo sentido. Eu acho que isso que é legal. Essa questão de trazer os temas que realmente a gente precisa tirar dúvidas. A gente precisa saber mais. E sempre com convidados mais do que gabaritados para nos ajudar nessas jornadas. É verdade. E hoje a gente vai falar com a Regina Helena Camargo. Nome de princesa, né? Agora eu fiquei com medo, porque Regina Helena é só minha mãe, quando ela tá muito brava Nome comigo. composto sempre É é, sempre algo, assim, é sempre né? um alarme, né? E eu achei muito interessante que a gente estava, claro que o Godoy conhece a Rê há bem mais tempo, mas tive a oportunidade, né, o privilégio de te conhecer melhor agora, Rê. E a Rê não só trabalha há muitos anos com aprendizagem, há quase 30 anos com a Across, e além disso aprende como mãe, como esposa, né? Por sinal, quando ela se descreveu pra gente, o último ponto é que inclusive ela tinha uma empresa. Era verdade. mãe, que gosta de educação, enfim, esposa, apaixonada por educação e ensinar. E aí eu queria dar abertura para se apresentar um pouco. Quem que é você nessa fila do pão? Então. Bom, Regina Helena, eu até brinquei com você, né, Ale, que eu falei, nossa, no mercado eu sou Regina Camargo, né? As pessoas Sim. não sabem que eu sou Regina Helena. E aí, como T&D tá dentro de RH, eu falo, cara, minha mãe e meu pai eram visionários, né? Porque me puseram RH até no nome, né? É verdade! Então, eu acho que tem um pouco dessa história. Mas eu sou a fundadora da Across, né? Que é uma consultoria que está no mercado, como a Ale falou, já há 28 anos, quase 29. E a Across é uma consultoria que trabalha com a atração e seleção de estagiários e trainees. Tem uma parte de consultoria, então a gente ajuda na parte de gestão do desempenho, na parte de modelagem de competências, nesse tipo de trabalho, de projeto, e a gente tem a área de T&D, né? Mas antes de montar a Across, eu também trabalhei em empresa, né? Trabalhei em corporação. Então, é legal porque eu conheço o lado da consultoria, mas eu conheço o lado das empresas também, né? E eu tenho, como você falou, eu adoro essa parte de aprendizagem, né? Já faz uns 10 anos que eu sou certificada e certificadora na metodologia Kirkpatrick, que é uma metodologia de mensuração de resultados de treinamento. Acho que quando a gente for falar hoje, acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Como é que a gente faz o investimento, mas como é que a gente consegue demonstrar, né, qual é o resultado efetivo desse investimento todo que a gente faz em aprendizagem. Então, acho que o Kirkpatrick me ajuda muito nisso. E eu estava contando para o Godoy que eu fiz uma outra certificação recente, no começo desse ano, que é uma certificação de design, como é que você desenha o treinamento para poder garantir a transferência depois. Então, assim, acho que essas são as metodologias que eu tenho curtido trabalhar, né? E é isso, eu sou mãe de uma Gabi, que tem 24, de um Bruno, que tem 19, mas eles não são da área do learning, não. Um é artista e a outra é biomédica. Então, assim... Não seguiram os seus passos. Não, e a Across é sonho meu, fica comigo e tá tudo certo. Segue em frente, e segue né? em frente. Muito legal. Mas para começar, né? O tema de hoje é o Blended Learning, né? A aprendizagem que se dá por diversos formatos, né? Então, vamos traduzir um pouquinho, né? O que é o Blended Learning dentro desse contexto de educação corporativa, de aprendizagem contínua, de desenvolvimento humano nas organizações? Então, eu acho que
se a gente fosse definir, é isso que você falou, né? Eu acho que é uma metodologia, uma abordagem de desenvolvimento que eu acho que conecta, certo? Múltiplas possibilidades de entrega. Desde o presencial, que agora, mesmo como você falou, presencial, sei lá se esse é o nome mais, né? Mas começou como uma coisa que era o presencial e o online, né? E eu acho que foi aperfeiçoando. Depois da pandemia, eu acho que teve uma coisa interessante, assim, acho que a gente tinha, no primeiro momento, o presencial mesmo, o online, que era online mesmo. Acho que começou com essa mescla entre essas duas coisas. E as pessoas achavam que o online nem funcionava. Nem funcionava. Então, esse é um ponto importante, porque eu não... Embora Blended fala disso, acho que se a gente for olhar na essência, essa coisa combinada, muitas vezes ela não existiu, né? Ela era uma coisa que era só presencial ou era só um online. Eu acho que depois começa a trabalhar de um jeito mais conectado. Acho que a partir do... Eu me lembro que acho que alguma coisa na década de 90, 2000 que isso começou. Acho que não era tão integrado. Eu acho que depois o que acontece, as tecnologias vão aumentando, a gente vai tendo um avanço tecnológico absurdo. E eu acho que aí o blended vai de verdade se integrando cada vez mais. Quando chega a pandemia, eu já acho que a gente já estava com um nível de tecnologia bastante alto e talvez essa possibilidade de integração entre essas múltiplas abordagens do jeito legal, mas eu acho ali que tinha essa questão de um modelo mental que não aceitava muito isso. E eu acho que a pandemia teve uma contribuição importante, porque não tinha outro jeito. Ou as pessoas entravam nesse online, que era a única forma da gente poder fazer, e muita gente que estava muito desconfortável, eu acho que acabou tendo que aderir, e agora eu vejo um caminho de pouca volta, sabe? Sim. Eu acho que assim, então acho que se teve uma contribuição, acho que essa foi a contribuição da pandemia para essa parte de aprendizado, e eu acho que é isso, assim, eu acho que o futuro não, para mim não existe o futuro que não seja dessa mescla, né, do síncrono, do assíncrono, do online, do presencial, e eu acho que isso é o que possibilita que a gente possa efetivamente entregar valor, né, com as iniciativas de treinamento e desenvolvimento que a gente faz. E é interessante, né, porque vamos falar um pouquinho só sobre as raízes, né, sempre meu lado historiador, né. Que delícia. Sou formado em História, né, na graduação. Se a gente pensar, né, de forma bastante pragmática no formato de educação que nós tivemos na escola, sim, ao longo da nossa vida, ele já era muito parecido nessa divisão do blended. Por exemplo, você tinha a aula na escola durante um período X. Só que você tinha que fazer leituras, sim, exercícios, você levava uma parte dessa experiência de aprendizagem para casa como lição. Verdade. Que era à distância, você não tá, né? Então, o formato em si, se você pensar, buscar essa conexão, não deveria ser tão estranho. Mas não dava para acelerar. Então, exato. Vezes 2. O que mudou foram as plataformas, o suporte em que essa experiência acontece, né? Então, e aí a gente teve, pensando aí na pandemia, pós-pandemia, a gente, como você trouxe, a gente teve que fazer um ajuste, inclusive, de vocabulário, né? Porque antes era presencial, online. Na pandemia virou tudo online. E agora a gente está caminhando, quando a gente fala de blended, de ações que podem sim ser presenciais, mas é muito mais efetivo falar sobre síncronos e assíncronos, sendo síncrono aquela troca que acontece em tempo real com todo mundo. Então eu estou aqui no meu Teams, no meu, enfim, qualquer plataforma, você está na sua, e a gente está tendo uma dinâmica, uma troca, eu, ela, etc e tal. E os assíncronos são aqueles momentos de autoestudo, né, em que eu vou fazer um curso, assistir uma videoaula, fazer um assessment online, etc e tal. Então a gente teve que, inclusive, mudar o nosso vocabulário, mas se a gente for pensar lá na raiz, a gente está... É louco isso que você está falando, né? Porque é super verdade. E talvez, né, o jeito como a gente efetivamente aprende não é simplesmente tendo a aula, né? Você precisa de um reforço depois, você precisa de um momento para você poder colocar em prática. Vamos pensar, quando a gente estava na escola mesmo, né? Você aprendeu lá uma determinada fórmula, mas depois você tem que chegar em casa e você tem que fazer de novo, né? Exato. E é interessante como talvez no mundo corporativo, talvez porque a gente esquece
que além do treinamento, a gente vai ter que voltar e fazer o exercício para aprender, né? Então, é interessante como no mundo corporativo, talvez essa raiz aí do que você está falando do blended, ela, no início, ela não foi considerada... Parecia algo muito novo, muito diferente, mas a gente já estava na origem. Em época de faculdade, você tem um texto para ler, isso, para voltar na aula learning. Discutir. Né? Então, você já chegava preparado para a aula sobre aquele assunto. Né? E aí ali você tinha a troca. E hoje em dia, se a gente pensar na educação corporativa no Blend, é isso. Você muitas vezes consome conteúdos antes de uma troca, seja ela presencial ou online síncrona. Então essa teia já algo lá, né, que pra gente deveria ser mais, total. E sabe mais que comum. Vou puxar um gancho do Godoy que eu queria te ouvir sobre esse contexto, visão, né? Você é estudiosa do tema. Fiquei curiosa agora com um ponto. No Brasil e no nosso histórico escolar, todos estudamos aqui no Brasil, você estudou no Brasil também. Sim. Também. O que eu noto que eu tive muito aqui era aquele formato muito escolar, onde a gente entra na aula e recebe o conhecimento de um sabedor, né? De um sabedor que é a figura do professor. E eu tive a oportunidade de estudar fora num curso numa universidade em Boston, que o método era diferente. Você se preparava para a aula. E da 1h30 de aula, que aquele sabedor, ele não vinha trazer o conteúdo. Os alunos vêm com o conteúdo porque se prepararam através de cases. E você passa o tempo todo, assim, de 1 hora... O tempo todo não, assim, de 1h30, mais ou menos 1 hora, 1h10. O professor fica fazendo perguntas para os alunos com code cases. E aí você isso, e você isso, e você isso. E as pessoas ficam construindo conhecimento juntas e não recebendo conhecimento. Para no final, nos últimos, talvez, 20 minutos de aula, ele conta a base que tem de método por trás daquele case. E eu queria, sobre blend learning, a gente fica muito nesse negócio do síncrono e do assíncrono, que é basicamente nossa realidade mesmo hoje, é isso, como a gente se organiza, como a gente organiza nossos times para aprender. Mas como que você enxerga os métodos de aprendizagem? Isso também entra em blend learning? Ou isso... Eu acho super. Eu acho que quando a gente trabalha nesse formato blended, é que é possível você, por exemplo, propor uma leitura, um vídeo ou uma tarefa mesmo, né? Porque a gente pensa que, às vezes, se a pessoa faz uma atividade e ela reflete sobre aquela atividade, aquilo também pode ser alguma coisa que esquenta ela para um determinado conteúdo. Então, eu acho que sim, acho que super casa essa questão, né, dos métodos, e eu acho que quando você usa essas plataformas ou esse jeito de trabalhar síncrono, assíncrono, etc., eu acho que você cria uma jornada e você pode tornar essa experiência de aprendizagem ainda mais rica. Então, eu super acho que tem um desafio, né, eu acho que metodologicamente, eu acho que deve ser assim, deveria ser assim, e é possível com essas ferramentas todas que seja. Eu acho que o grande desafio no mundo corporativo é o engajamento, né? Eu acho que a gente às vezes pensa coisas muito legais, que fazem todo sentido, e eu acho que tem o grande desafio é como é que você engaja as pessoas a fazerem a jornada completa, né? E eu acho que esse é um desafio que eu acho que a gente tem, independentemente das metodologias e independentemente das metodologias e tecnologias, né? Então, aí eu acho que vai falar de questões de cultura, das organizações, vai falar do papel das lideranças. Talvez vai falar também de uma outra coisa que eu acho que é importante, que a gente precisa tratar os treinamentos diferentes, sabe? Às vezes eu acho que não existe um único jeito, um único método para... Os temas eles têm prioridades diferentes. E aí eu acho que a gente precisa também ter esse discernimento de como tratar cada tema dentro da organização, né? Os temas que eventualmente são importantes, estratégicos, eles têm que ter um lugar e tem que ter talvez um método e um jeito de atacar. E talvez outros temas eles sejam necessários, mas talvez eles não sejam tão importantes. Será que a gente precisa colocar tratar tudo igual, né? Eu não acredito nisso, assim. Eu acho que a gente precisa tratar as coisas de um jeito diferente, até para mostrar a importância de algumas iniciativas em detrimento de outras, sabe? Então, sim, eu acho que essas coisas estão todas juntas, mas a gente precisa ter essa sabedoria de diferenciar e de mostrar que algumas coisas são diferentes, até para poder marcar determinados pontos dentro do ambiente corporativo, assim, sabe? E a questão do planejamento, né? Quando a gente fala do processo de aprendizagem.
é algo que tem que ser discutido antes do início. É isso aí. Imagina, você aí, ou você, Ale, você fala, vou sair de férias, marquei minhas férias, amanhã começam as minhas férias. Quem dera. Né? Quem dera, né? Mas pense hipoteticamente. Não, vou. Você vai entrar em férias amanhã. Você entra no seu carro e fala, estou de férias, pega sua mala e sai. Do nada. Não, você... Bom ponto. Mesmo que você tenha planejado um tipo de viagem, parando em vários lugares, você tem um desenho mínimo desse itinerário, dessa trajetória. Quantos dias? Alguma pesquisa mínima, quais são as estradas que você precisa pegar? Se bem que hoje com o Waze, né? Mas você precisa ter isso. Quando a gente pensa na jornada de aprendizagem, é isso também. É muito importante que seja feito esse desenho, né, Total. Regina? Não, e pegando a sua analogia, que é fantástica, né? Eu fico pensando assim, a outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente poder criar essa jornada e ela fazer sentido e ela ser bem sucedida, é que na sua analogia, né, se eu vou fazer uma viagem, a primeira coisa que eu faço é saber o destino, certo? E eu acho que minha experiência, assim, até por conta das certificações, né? Eu sou certificadora. Eu vejo muita gente que... Eu estava olhando, assim, eu tô sei lá, já certifiquei umas 500 pessoas. Então, eu já vi muita gente. E o que eu percebo? Eu percebo que quando as pessoas vão criar as trilhas, muitas vezes elas partem, o ponto de partida delas é o conteúdo. Então, e não é necessariamente o destino. Então, quando você fala, quando eu vou fazer a viagem, eu planejo e a primeira coisa eu vou pro frio, eu vou pro calor, né? Esse tipo de coisa vai fazer mudar. A mala já fazer é a informação, mala né? e tem como objetivo ou para onde eu vou, né? Exato. E eu acho que as pessoas muitas vezes, vamos imaginar, ela pega um determinado conteúdo, vem uma determinada demanda e ela já começa a pensar como que ela vai desenhar aquela jornada. Ela vai pro detalhe do detalhe. Ela vai pro detalhe da jornada. Mas assim, mas por que esse conteúdo? O que está acontecendo que, de alguma forma, alguém supõe que esse conteúdo precisa ser tratado? O que essa pessoa viu, certo? Que disse para ela que esse é o problema. Então, assim, e esse é o problema. Porque se você tiver clareza do seu do destino, e às vezes, né, gente, a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas têm uma percepção de que aquele é o problema, mas será que é? Exato. Né? Então, aí é que eu acho que muitas vezes a gente pega coisas incríveis, né? Jornadas maravilhosas, gasta uma grana, e aí a gente, como profissional de T&D, a gente fica colocado num lugar de... Mas não dá resultado. Eu gastei uma super grana e isso não tá dando resultado. Porque eu acho que às vezes a gente esquece de respirar e fazer o planejamento. Começando por onde eu quero chegar. Qual é o problema que eu quero resolver? E é complicado até porque se está no lugar errado, na hora errada, a solução errada, você muitas vezes dentro de uma organização você começa a questionar toda a validade do processo de aprendizagem e de educação corporativa. Né? Não tem aquele ditadinho que fala que tem uma reunião que podia ser um e-mail, né? Tem treinamento que podia ser uma comunicação, um comunicado. Né? Não é preciso muitas vezes, né? E é parte dessa conversa, desse planejamento. Exatamente. E dessa troca inicial, pensar, né, nessas possibilidades, se é a mais adequada ou não, o público, por onde ele vai acessar, tá espalhado pelo Brasil inteiro, vai dar para ter alguma ação presencial ou não, vai ser síncrono ou não. São discussões que precisam acontecer, né? Rê, deixa eu puxar o gancho do Godoy. Então, assim, de tudo isso que você enxerga, desde o fazer a mala, olhar para o meu destino, eu quero olhar para esse todo, mas tem o blended, que é o escolher o treinamento, que é o online, presencial, no online tem o síncrono e o assíncrono. Qual que é o grande elemento-chave que você notou e que aparece, assim, estoura de importância? É isso do destino? Tem outra coisa? É o engajamento? É envolver a liderança? O que você acha que é o grande elemento? Eu acho assim, acho que quando a gente fez a nossa conversa preliminar, você falou uma coisa interessante. Você falou, eu uso algumas perguntinhas. Eu não lembro se eu sei todas, mas assim, você falou assim, será que é o para quem
O que, quando e como, né? Você falou, será que esses são os elementos que eu preciso levar em consideração? Eu diria assim, ó, Ale, para mim, a primeira palavrinha mágica é para quê? Né? Então, assim, e isso é o destino, certo? Se eu entendo para que eu vou fazer um treinamento, qual é a questão que aquele treinamento precisa endereçar? E mais do que isso, assim, aquilo que ele vai endereçar, como que ele tem que mudar a organização? Porque eu tenho refletido muito sobre isso, eu acho que para a gente poder ser treinamento e desenvolvimento estratégico, a gente tem que entender de T&D, mas a gente tem que entender de gestão da mudança. Só ser T&D não vai resolver, as pessoas não vão ver a nossa contribuição. Porque quando a gente só é T&D, é como se a gente faz o treinamento, terminou a jornada, acabou. Não, mas a gente precisa demonstrar na linguagem do stakeholder que a gente entregou resultado. E a linguagem do stakeholder não é objetivo de aprendizagem. O stakeholder não fala essa língua, ele fala outra língua, né? A gente precisa saber falar a nossa língua internamente, mas não para o stakeholder. Então, para mim, é assim, para quê, né, que eu estou fazendo isso, e como você vai ver a mudança, certo? Vai mudar o público-alvo vai mudar, vai adquirir uma determinada habilidade, e essa habilidade que ele vai adquirir, você vai ver como isso no negócio, o que você acha que ela pode beneficiar o negócio. Então, para mim, esse é o para quê. Então, para mim, a primeira coisa, se a gente quiser fazer um treinamento que de verdade mostra impacto, e aí, de novo, nem todos os treinamentos são iguais, a gente não vai fazer só treinamento desse tipo, a gente tem um monte de outras coisas que a gente precisa fazer, mas isso diferencia também os treinamentos. Se eu tenho um treinamento que é muito importante, que tem que resolver um problema muito sério da organização, eu deveria começar pelo para quê de um jeito muito forte, fazer o entendimento da mudança que eu preciso provocar. Isso feito, aí eu tenho que chegar no quem é o público-alvo, como, onde. Então, e aí, no como, a gente vai pensar nessa jornada, no blended. E aí, no fundo, não tem receita de bolo, né? Quem é o público-alvo? Ele está onde? Esses dias eu recebi um briefing. Não, é um time de TI super introspectivo, que trabalha online, e a gente está com problema de conflitos. Eu falo, cara, isso é muito diferente do que pegar um time de vendas, né? Sim. Então, assim, aí o como a gente vai fazer... Qual é a jornada que vai engajar mais essas pessoas? Então, assim, tudo sob medida, certo? Porque aí eu venho para as suas perguntinhas, mas talvez a primeira é para quê? Porque aí tudo que você fizer é considerando esse público, neste ambiente, com aquele objetivo, né? Então, para mim são você falou de 4 palavrinhas, para mim são 5, só tem uma a mais ali. E aí, Regina, a gente está discutindo aqui a importância do desenho, do planejamento, né, de uma jornada com base nas necessidades, o que eu quero atingir, o que eu quero ensinar, qual é o meu público. Mas isso, de alguma forma, também se aplica nas métricas do que eu quero medir ali nessa trajetória, né? Porque senão fica difícil, né? Exatamente. E isso que você está trazendo é super interessante, porque várias pessoas, se a gente parar para pensar, vamos voltar naquela história que você falou, quando a gente pensa sobre o blended, ele estava lá no jeito como a gente aprendeu na escola, né? Então, acho que tem uma coisa interessante da gente também pensar que estava lá, o jeito como a gente entende a avaliação ou mensuração, ele também tem uma raiz em como a gente aprendeu na escola. Sim. Como é que era na escola? A gente estudava, fazia lá o nosso blended, ia na aula, fazia lição de casa, né? E aí a gente fazia o quê? A prova. Então, a prova vinha depois, certo? Uhum. A mensuração, certo, do meu aprendizado, ela vinha depois, certo? Então, eu acho que tem uma coisa que quando a gente fala que eu vou avaliar, as pessoas sempre pensam que a avaliação vem depois de algo. E aí tem uma coisa louca que, na metodologia Kirkpatrick, ele fala assim, se você quiser medir, o planejamento da mensuração, ele vem antes. Assim, você precisa pensar o que você vai avaliar antes de você começar uma iniciativa de treinamento. Se você fizer... Eu já tive várias pessoas que falam, eu fiz tudo isso, agora como eu avalio? Eu falo, meu lindo, você não avalia. Volte, né? 2 casinhas. Volte 2 casinhas, né? Você pode avaliar, sim, a avaliação de reação, você pode fazer alguma... Mas aí você fica numa camada muito superficial, Você fica na camada... Pobre, né? Você fica na camada técnica. Eu não estou dizendo que essas avaliações não são importantes. A gente precisa fazer avaliação de reação, a gente precisa
a avaliação de adesão, a gente precisa fazer pré e pós, a gente precisa fazer essas coisas. Mas isso, gente, é para a gente garantir a qualidade do treinamento. Isso não vai comprovar para o executivo que financiou aquela iniciativa que ele teve resultado. Porque aprendizado não leva à mudança de comportamento. Por si só. Aprender só não vai levar uma pessoa necessariamente a uma mudança de comportamento. Então, isso que você está falando é super importante. E se a gente quiser falar de mensuração, e falar mensuração na linguagem do negócio, falar mensuração na linguagem do stakeholder, a gente precisa alinhar essas expectativas antes. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, qual é o teu problema? O meu problema é esse, tá bom. Então, a gente identificou a causa raiz, a gente vai ter que ajudar esses participantes a mudarem este determinado comportamento, né? Então, se eles mudarem esse comportamento, qual indicador você acha que vai ficar visível para você que a mudança está acontecendo? Então, você alinhou a expectativa... Mas essa discussão, no mesmo momento que você está discutindo... Eu estou diagnóstico para o treinamento. Eu nem pensei no treinamento. Porque, às vezes, o que acontece, Rô e Ale, é que, às vezes, nessa conversa, você descobre que, de verdade, nem é treinamento. Né? Pode ser que seja. E pode ser que treinamento seja uma parte da... Porque se você tiver um problema complexo, gente, não tem nenhuma abordagem mágica. O treinamento pode ter um trabalho importante dentro daquela iniciativa, mas ele por si só também não vai resolver tudo. Mas também é importante quando você cria expectativa, que se você for fazer treinamento, qual é a parte do treinamento que eu vou te entregar? E não pensamento mágico, né? Eu fiz o treinamento e agora como pode pirlim pim pim, depois do treinamento tudo estará resolvido. E se não resolveu, aí o problema é do treinamento. Não é tão simplista assim. Não é tão assim. Pelo menos tem quem culpar, né? Sempre a gente, né? Mas deixa eu emendar numa pergunta. Acho que você está falando muito de jornada e o learning como parte de uma jornada, né? Uma boa jornada, ela tem começo, meio e fim, né? Então, narra um pouco o que você acha. Assim, acho que o começo está bem claro, né? Que a gente pensar o para quê, a gente ter as métricas. Mas como é uma jornada fluida nesse sentido hoje em dia? É porque, assim, talvez... Quando eu falei dessa questão das conversas e dessa investigação, desse diagnóstico, no fundo, antes de construir a jornada, né? Então, vamos imaginar que eu peguei esses elementos ali, até para eu, conhecendo aqueles elementos, eu poder pensar na jornada. E na jornada, eu acho que tem coisas que aí o Blended faz toda a diferença, né? Que a gente precisa pensar, quando a gente vai criar a jornada para ela ser fluida, que claro que tudo que eu for construir, ele está almejando aquele resultado, aquele público e etc. Mas tem elementos que eu acho que são super importantes da gente considerar. A primeira coisa é a comunicação, certo? Assim, a comunicação de expectativas agora com o participante. Então, eu acho que o antes é a gente poder contar para a pessoa o que é a iniciativa, por que ela está acontecendo, qual é a expectativa que você tem sobre a performance daquele participante por estar participando daquela jornada. Porque eu acho que às vezes, gente, isso não está claro. A maior parte das pessoas, elas recebem uma informação assim, você tem que fazer tal treinamento no tal dia e simplesmente a pessoa ou ela vai ou ela não vai. Quanto que você de verdade dá para ela insumos para ela poder, inclusive, se motivar para ir lá e saber, uma outra coisa que é interessante, quanto do tempo dela aquilo vai demandar. Porque se ela é uma jornada blended, não é só o momento que eventualmente ela está, por exemplo, no síncrono. Ela vai precisar de um tempo antes, certo? E depois que terminar, talvez ela tenha que dedicar mais um tempo X por semana. Então, assim, na coisa do planejamento da viagem, a gente também precisa ajudar o participante a planejar a viagem que ele vai fazer com a gente naquela jornada. E muitas vezes a gente peca muito aí, no sentido de explicar o que vai acontecer, de mostrar a importância e dele poder dar a ferramenta, criar uma curiosidade, né? Assim, sabe como é que você instiga a pessoa a falar, dá uma pista, faz alguma coisa para poder motivar essa pessoa. Então, para mim, o antes, ele tem a ver com isso, com criar interesse, com ajudar ele nesse planejamento, para que depois fique muito claro todo o esforço e o engajamento que ele vai ter que ter. Então, eu acho que isso é o antes. No durante, eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante quando a gente conecta com essa ideia de gestão da mudança. Claro que a gente pode, por exemplo, com o Blended, trazer muita parte do conteúdo antes também. E isso pode ser uma ferramenta, inclusive, de engajar as pessoas, de gerar a curiosidade. E aí, na hora que a gente está no durante, essa metodologia das 12 alavancas que eu falo, ela fala assim, olha, se você
talvez uma coisa muito importante de você centrar no seu durante é você colocar, talvez, no mínimo 50% do tempo que você tem com o seu público-alvo no que a gente chama de prática ativa. E aí eles falam assim, olha, tem uma grande diferença entre prática ativa e aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é aquela que coloca você, o participante, num lugar protagonista, num lugar de um ator. Então, se você faz uma discussão de um caso, se você cria um grupo de discussão de um determinado tema, você está colocando aquele participante numa postura de prática ativa. Se você faz um quiz, você está colocando aquele participante numa aprendizagem ativa, porque ele não está lá simplesmente, né, ouvindo o professor recebendo. Mas, se você está focado na transferência, que é o que o cara vai fazer depois, você pode, claro, que usar as práticas de aprendizagem ativa, mas você tem que colocar no mínimo 50% do seu tempo fazendo ele fazer naquele ambiente, que é o ambiente de treinamento, o comportamento, a atitude, ou a atividade, ou a técnica que ele vai ter que fazer depois. Porque isso é o que vai possibilitar para ele criar a habilidade, começar a criar a habilidade e dar para ele a confiança de que ele é capaz de fazer isso depois que sair, certo? Então, ele, assim, dentro dessa metodologia, ele vai dizer, no mínimo 50% do tempo tem que ser isso. E no mínimo, 10% do tempo tem que ser no sentido de você, durante o treinamento, dar para a pessoa o tempo para ele dizer o que ele vai fazer, como ele vai aplicar aquilo depois. E não é o tal do plano de ação, porque o plano de ação, ele sempre fala de um objetivo. E a ideia aqui, eles falam de um conceito que a gente estava falando esses dias, né, Godoy? Do baby steps. Sim. Que é assim, cara, não precisa fazer um planão. Mas assim, me fala 3 coisas pequenas que você vai fazer depois que você terminar esse treinamento, certo? No depois. Com quem você vai falar, e tem que ser bem específica, sabe? Então, eu vou ligar para fulano, coloca lá na agenda, já marca uma reunião, já põe na sua agenda e facilita que essa transição, que essa transferência aconteça. E aí, qual é a técnica por trás disso, assim? Você tem que aproveitar a onda. Quando você está terminando, seu treinamento foi um treinamento legal, e ele está motivado para fazer isso. Então, é agora que você tem que aproveitar aquela energia e aquela onda para levá-lo numa ação que vai dar muito mais probabilidade dessa transferência depois, né? Se você não faz isso agora, e é muito louco, né? Porque a gente às vezes coloca um montão de conteúdo que a gente quer tratar. Não vai dar tempo, porque é muita coisa. Aí a gente fala pro pessoal, ó, tem aqui o plano de ação, depois vocês chegam e vocês façam o plano de ação. Ninguém vai fazer o plano de ação. Se a pessoa tiver que fazer o plano de ação depois que ela fechou o momento dela no treinamento, gente, vai ter, sei lá, 1, 2, mas assim, a maior parte das pessoas, ela vai voltar para o ambiente de trabalho dela, vai ter não sei quantos e-mails para cuidar, não sei quantas atividades para fazer. Todos nós já passamos por isso. Com certeza. E aí, quando é que você vai ter tempo de pegar e rever de novo tudo aquilo que você tinha... Meu, você não vai. Aí aquilo... Esfriou, né? Esfriou. E a gente perde essa oportunidade. E aí eu vou agora jogar como se fosse me colocando no lugar da organização. Quero ver com você como que a gente, né? Quais são as possibilidades? E aí focando no Blended Learning, né? Imagina, eu tenho um tema que eu preciso, né, levar, entregar para toda a organização, mas a gente sabe que tem determinados temas que eles apresentam peculiaridades dependendo da função, do nível, né? Então, e hoje a gente fala muito dessa questão da personalização. Sim, né? Na experiência de aprendizagem. Como seria, né? Pensando numa entrega, nessa jornada completa, é possível eu entregar um pedaço que sirva para todo mundo e depois pensar em ações específicas para determinadas áreas, ou para determinados cargos, ou para determinadas necessidades? Isso já acontece? É mais desafiador, né? Assim, inclusive, interessante o que você está falando, porque você está falando a prática ativa, ela, de alguma forma, para ela ser potente, ela deveria ter as especificidades, né? E, especialmente se você tem que fazer um conteúdo para um grupo muito grande de pessoas, e até para viabilizar... E a gente sabe que o orçamento é restrito, não é infinito. Então, aí eu acho que o que a gente consegue fazer você consegue talvez apresentar técnicas. Então, eu já vi, por exemplo,
na certificação que a gente faz, o que eles fizeram era, por exemplo, você tem um determinado método que você precisa usar, mas os indicadores, por exemplo, que você usa para medir os resultados, dependendo dos tipos de indústria, certo? Eles são totalmente diferentes. Então, o que eles fizeram? Então, só para exemplificar. Então, o tema é igual para todo mundo, só que você tem, por exemplo, job aid, você tem materiais específicos que falam, olha, se você é da indústria, se você é de uma organização não governamental, os indicadores típicos são esses. Então, você cria... É possível. Claro que dá um trabalho. Por isso que eu estou falando para você, para fazer esse tipo de customização e de trabalho, tem que ser uma iniciativa que ela é muito relevante para a organização. Não é para todas elas que a gente vai fazer, né? Sim. Então, quando não é tão importante assim, o que eu acho que a gente faz? A gente trabalha meio no geral, e aí você dá tarefas mais direcionadas para cada um aplicar aquilo no seu contexto, certo? Que aí a customização vem muito mais pela aplicação de cada um daquilo que ele viu dentro do contexto dele. E acho que a gente também, aproveitando a história do Blender, acho que a gente tem que retomar isso depois de um certo tempo e aí fazer as comunidades e um trocar com o outro. Eu acho que aí dá para fazer. Mas eu acho que se for uma iniciativa muito importante para a organização, dá para fazer dessa forma. Dá para você apresentar e aí customizando casos, informações adicionais que se conectem com as realidades das diferentes pessoas. Eu queria aproveitar, porque a gente está falando muito dos métodos, né? E, obviamente eles são super importantes, mas e o resto do nosso pessoal? E as pessoas, as lideranças, e o engajamento? Como que você enxerga isso? Então, eu acho que a liderança ela é uma peça fundamental. Ela é muito mais poderosa no sentido de fazer as pessoas aplicarem aquilo que elas aprenderam do que qualquer um de nós na área de treinamento e desenvolvimento, né? E aí essa questão é interessante. Lá no método também das 12 alavancas, eles falam que no bloco da organização, eles falam sobre a importância do apoio do supervisor, né? E aí tem uma pesquisa que diz que os supervisores não apoiam mais porque alguns nem sabem que isso faz parte do papel deles, e é muito louco, porque se o gestor é gestor, ele é responsável pelo desenvolvimento das pessoas, mas parece que tem alguma coisa que não criou o clique, que quando manda pro treinamento, parece que então ele delegou. É porque mandou pro treinamento, né? Exato. O treinamento é o responsável. O treinamento não é meu. Essa entidade treinamento. É uma entidade. E assim, é interessante. Então, eles fizeram uma pesquisa que a maior parte dos líderes, eles não entendem o papel deles nesse processo de apoiar o desenvolvimento, inclusive, relativamente ao que as pessoas aprendem no treinamento. Então, eu fiquei sabendo, assim, que não conheço aqui no Brasil, mas o pessoal com quem eu converso lá fora, eles estão falando que, inclusive, no onboarding, nos projetos de formação de primeira liderança, eles têm colocado módulos para poder ensinar os líderes o papel deles, por exemplo, nesta parte relativa ao investimento em treinamento e desenvolvimento. Você tem um papel importante. E é interessante, porque se eles não sabem, cabe a nós, né, também de alguma forma ajudá-los a saber o seu papel. Então, eu acho que sim, o papel da liderança é fundamental, acho que eles não sabem, e acho que a gente deve saber incluí-los dentro da nossa estratégia para poder trazê-los para o nosso lado, né? Porque eles venham trabalhar junto com a gente. E aí tem uma outra coisa que é interessante, só que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, claro que eles têm um papel, mas se a gente sobrecarregar demais essa liderança com muita coisa, a gente não vai engajar. Então, a gente tem que ser muito esperto, assim, de mostrar o valor, enganchar ele para ele vir com a gente, mas também não sobrecarregar. Se você sobrecarregar, aí ele vai falar, cara, mas assim, eu tô fazendo o seu papel. E então a gente precisa um pouco cuidar dessa dose. E aí, de novo, vem a ideia dos baby steps, né? Então, eles falam de uma coisa assim, olha, gente, tem pesquisas que mostram que se o líder, por exemplo, ele basicamente fizer uma coisa muito singela, que sei lá, você dá para o líder umas 2 ou 3 perguntas, você conta para o líder o que você vai fazer no treinamento, porque muitas vezes o colaborador vai para um treinamento, ele não sabe o que o cara vai fazer, ele não sabe a razão pelo qual o cara está no treinamento, ele não sabe nada. Então, você informa isso para o líder, né? Conta para ele o que vai acontecer e dá lá 2, 3 perguntinhas para ele tomar um café com o colaborador e falar sobre isso. E quando ele voltar, pergunta, cara, como é que foi? Como é que eu posso te ajudar? Vamos fazer um planinho aqui? Me conta como é que você vai implementar. Isso, que vai levar, sei lá, 2 cafezinhos, faz uma diferença absurda
Porque é muito nessa questão. Se o líder faz isso, ele mostra que isso é importante. Ele mostra que isso está na agenda dele. E quando o colaborador entende que isso é importante, ele tem uma outra atitude relativamente a isso, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe? A gente está falando da metodologia, mas as pessoas... eu vejo muitas vezes o TD achando que o líder é o vilão. Gente, mas assim, o líder não é o vilão. Ele também é alguém que precisa de apoio e ajuda. Sim. E acho que a gente tem que ter essa sacada de como é que a gente engaja ele também, né? E aí você trouxe a questão do Baby Steps, que é né, você vai pensando desenvolver de uma maneira gradual. Pensando também como uma estratégia de engajamento. Isso é muito importante, né, Regina? Porque quando você, por exemplo, quer correr uma maratona. Você não dorme e acorda correndo 42 quilômetros. Exatamente. Mas você precisa ter essa percepção de que a cada X tempo você está fazendo em menor tempo, ou com mais fôlego sobrando. Isso também, quando a gente pensa em engajamento e em desenvolvimento, é inexorável, né? Eu super acredito nisso, assim. E em tudo, assim, sabe? Essa coisa do gradual, e com clareza do próximo passo, né? Porque quando você pensa na coisa da maratona, você não vai sair 42, mas você sabe que você começou, quanto você corre hoje, quanto eu quero correr amanhã. Então, essa parte, assim, do pequeno, mais gradual, e do que é possível, sabe? Porque às vezes o problema, vocês leram aquele livro Hábitos Atômicos? Não, sim. eu Você não. leu Atomic? Tá na lista, mas eu ainda não li. Ele fala disso, ele fala do poder das pequenas ações no seu dia a dia. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim que as metas, elas são legais para você poder saber onde você quer ir. Mas se você não tiver processo, se você não tiver o processo, você nunca vai chegar na altura das suas metas. E é por isso que a maior parte das vezes a gente tem grandes objetivos que a gente nunca alcança. Porque a gente não faz os baby steps, né? Porque a gente não não estrutura um processo claro e de pequenos passos para a gente poder chegar lá. Então, e com estratégia, né? E com estratégia. Por exemplo, criando pequenos reconhecimentos para você mesmo quando você faz, né? Excelente. E sabe que na metodologia Kirkpatrick, o que ele fala sobre essas coisas da jornada, além de você ter que desenhar a jornada, por exemplo, do aprendizado, daquilo que você quer transformar, para você poder garantir que o que acontece depois, porque assim, nessa visão, nós só terminamos a nossa contribuição quando a gente efetivamente entregou o resultado, certo? E o resultado ele não acontece muitas vezes na jornada do treinamento, ele acontece na vida como ela é. Então, na metodologia, além de você desenhar antes, né? E de novo aquela ideia, você pensou na métrica antes, você sabe o que você vai ter que transformar, você pensa antes, dentro do seu pacote de planejamento, o que você vai fazer para poder monitorar que aquilo está acontecendo, o que você vai fazer para poder reforçar, porque as pessoas esquecem, então quais são os elementos que você vai fazer para poder tornar isso vivo quando as pessoas voltarem para o trabalho, o que você vai fazer para incentivar tanto quem está fazendo bem como quem está tentando e está sendo mal sucedido, e o que você vai fazer para reconhecer. Então, eles chamam de drivers necessários, né? Required drivers. Então, você cria um plano, né? Que aí, por isso que eu estou falando, um plano de gestão de mudanças, né? Como é que eu vou garantir? E isso, dentro da metodologia, é papel da área de treinamento e desenvolvimento. E é um papel da área de treinamento e desenvolvimento, claro que algumas coisas vai ser responsabilidade dela, mas nesse plano você também cria um plano de responsabilização. O que é meu, mas o que é do BP, mas o que é do RH, mas o que é do líder, do colaborador, né? O que é do próprio colaborador. O que é do próprio colaborador. E aí tem um plano, assim, meio que montado, claro, que você articula junto com ele. Se a gente escrever isso na nossa escrivaninha e depois falar, olha, isso não vai rolar. Funciona. Não, imagina uma aplicação real do que a Regina está falando, num processo de onboarding ou num processo de treinamento de primeira liderança, que a gente sabe que você precisa ter muita coisa ao mesmo tempo, ter, né, vários inputs e outputs. É genial, né? Isso... E aí, no fundo, assim, é legal porque se a gente... O que eu acho que isso traz também? Um certo entendimento que o nosso papel, sim, tem um papel técnico super importante de todas as coisas que a gente estuda, mas é um papel de um grande orquestrador
de um projeto Maestro muito legal. mesmo. É um maestro, né? Rê, a gente começou a falar um tempo atrás de OKRs, as métricas, essas referências, e a gente falou do pra quê, né? A gente faz as coisas para chegar num objetivo, num resultado. E esse negócio do resultado, porque no final do dia, muitos de nós, a gente gosta de aprender, né? Mas é o aprender pelo aprender, né? Como que você olha para isso, conectando as áreas de T&D e as áreas que transformam a aprendizagem, ajudam a criar o hábito nas organizações? Mas como que elas se conectam com isso de resultado, para além das métricas, que são importantes, claro, né? Mas o resultado para o negócio. Então, eu acho que o profissional de 3D, ele tá muito... eu acho que ele tá bastante avançado e preocupado com como é que ele cuida dessas métricas, né? Então, métricas como a gente conversou aqui de a nota da avaliação de reação, quantas pessoas fizeram treinamento, ainda tem a história da horas homem treinamento, né? Então, acho que existem essas métricas, eu não acho que são métricas que a gente... Não estou desqualificando, acho que são métricas importantes, mas eu não acho que essas métricas, o cuidar dessas métricas, ela vai fazer a gente poder ser percebido como uma área que efetivamente entrega valor. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer, um pouco na linha daquilo que a gente tinha conversado e que você tinha trazido, especialmente quando a gente vai fazer um treinamento, a gente precisa entender qual é a métrica, pelo ponto de vista da área, né, que vai ser percebida como uma mudança, que precisa ser vista pela área como uma mudança. E aí as pessoas sempre falam assim, puxa, Regina, mas assim, como é que eu vou medir a métrica do negócio se eu não tenho acesso a essa métrica do negócio? Por isso que a gente precisa construir essas parcerias, né? Então, tem determinadas métricas que vão ficar dentro da área de T&D e elas são importantes, mas quando a gente vai fazer quando a gente que de verdade quer mostrar a nossa contribuição, a gente precisa fazer esses alinhamentos antes de começar a fazer o treinamento e aí direcionar tudo nessa linha. E aí tem uma coisa muito importante que é você comprometer a métrica que de verdade tem uma conexão direta com o negócio e com o tema do teu treinamento. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, Rê, mas a gente... O que as pessoas tipicamente fazem? Elas fazem o treinamento e aí, vamos imaginar, fiz um treinamento para o time de vendas e aí lá em última instância o problema que o cara trouxe é eu preciso aumentar a receita. Só que, às vezes, o problema pelo qual ele não aumenta a receita ou que ele não está fazendo a venda é porque quando você foi estudar lá a história, você percebeu que o time de vendas não está fazendo follow-up, certo? Se eu não faço follow-up, eu vou perdendo um monte de oportunidade e aí a venda não vem. Então, se você faz o treinamento, certo? Que é o treinamento onde você vai ter a especificidade de ajudar aquele time de vendas vamos entender por que é importante fazer follow-up, vamos entender como é que a gente pode se ajudar para todo mundo fazer follow-up. Qual é a abordagem que você vai fazer para follow-up? É isso que você vai tratar no teu treinamento com esse time de vendedores, certo? Então, ao invés de você querer, de alguma forma, combinar com o teu stakeholder, que você vai, depois que você fizer esse treinamento, você vai aumentar a venda, você vai falar para ele assim, vamos combinar uma coisa. Antes da gente aumentar a venda, o que a gente vai fazer? A gente vai medir o indicador de follow-up. Vamos ver quantos vendedores, depois do treinamento, efetivamente estão fazendo o follow-up e estão fazendo o follow-up do jeito correto. Então, o que eu combino com ele? Eu combino este indicador num primeiro momento. Porque este indicador, vocês perceberam que ele está totalmente conectado com o tema do meu treinamento? Então, de verdade, eu posso me comprometer com ele que eu vou mudar. Porque eu fiz o trabalho, fiz lá como é que eu vou monitorar se os caras estão fazendo, eu criei os elementos que vão reforçar, eu criei os elementos de incentivo, eu posso garantir, cara, eu ponho o meu, sabe? Me comprometo com ele lá que aquilo vai mudar. Se aquilo mudar, gente, aí provavelmente o que vai ser o próximo passo? Eu vou ter, sei lá, a clareza de quantas pessoas, o lead, né? Assim, o que de verdade é o lead que continua. Então, eu vou criando uma cascata de indicadores, onde o primeiro deu certo, eu falo, cara, então qual é o segundo? Aí, talvez o fechamento de vendas, ele vai ser o quinto indicador, que não vai se mexer se a gente não resolver esse problema. Claro. Então, essa é a ideia. Então, assim, não é... As pessoas falam coisas abstratas, assim, mas eles querem aumentar... Tem um problema com a liderança e tem que reduzir o turnover. Cara, o turnover tá lá na frente. Qual é o problema? Vamos ver o primeiro indicador? Sim. Aquele indicador, a pesquisa... a pesquisa de pulso semanal tem que melhorar. Uma pesquisa que você fez com o indicador sobre a qualidade do feedback que o gestor deu, ou se ele está fazendo one-on-one, tem que melhorar primeiro.
Então, é nesse sentido que a gente começa a falar da métrica do negócio, mas de um jeito que não é mágico. E é de um jeito que você conecta aquela métrica do negócio ao tema específico do seu treinamento. Faz sentido? Total. Faz muito sentido. Muito, muito. Estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas antes eu queria te perguntar, Rê, considerando tudo que você trouxe, né, para nós no dia de hoje, nesse bate-papo, quando eu penso nessa jornada, ela não é eterna, né? Ela precisa ser revisitada. Eu preciso, inclusive as métricas desenhadas, elas em algum momento elas podem se transformar, ou, enfim. Isso é algo que a gente também precisa ter no retrovisor sempre, né? Certamente, assim, né? Porque, assim, nesse raciocínio, o que eu acho que é importante a gente garantir? Que a gente tenha o depois, que a gente continue medindo isso depois do treinamento, até pra gente poder ver se a gente, né? No caso, no exemplo lá, se a gente começou se a métrica que a gente queria impactar, ela efetivamente está sendo impactada. E pra gente poder garantir que isso de verdade, o problema foi resolvido, imagina assim, você precisa ver um movimento positivo na direção que você busca e você precisa ver se esse movimento positivo se sustenta ao longo do tempo por um certo tempo. Depois disso, se isso está de alguma forma estabilizado, eu acho que aí o projeto está entregue, entendeu? Provavelmente aí a questão é como é que será que você tem outro problema, mas assim, certamente você precisa garantir que o movimento de mudança está acontecendo e que ele se sustente ao longo do tempo. Se ele se sustentou, sei lá, 3 meses depois, é muito provável que aquilo já esteja incorporado. Porque, de verdade, é aí que o aprendizado efetivamente aconteceu, né? Porque foi o que ele adquiriu, o que ele aplicou e aquilo se consolidou. Então, aí a nossa... Como aprender a dirigir, A gente nem pensa mais. Mas, por um tempo, isso foi tenso, né? Então, é a mesma coisa, depois você não pensa mais. Aí, provavelmente, você vai usar essa mesma dinâmica para poder resolver uma outra questão. Só pra gente finalizar, mas uma coisa que fica muito pra mim aí, Godoy, queria te ouvir também, Sim. né? A gente tá duplando aqui pela segunda vez, não é a primeira vez. Não, já temos uma relação antiga. Sabe que fica muito pra mim disso que a Rê tá trazendo, que a gente precisa querer ser ruim pra ficar bom, né? A gente como profissional, vou me envolver num treinamento, ou a gente como líder, quero que meu time engaje porque eu conectei que vai ter mais follow-up, então eu acredito naquele treinamento, já tô engajado. Mas eu preciso ter essa curiosidade, sabe? Essa coisa, esse interesse. Assim, deixa eu aprender a fazer esse negócio aqui que eu não sei, que eu vou ser ruim pra caramba no início. E deixa eu ir melhorando. Porque tem uma característica comportamental aqui, pra quem tá nos ouvindo, de RH também, deve ser a maior parte do nosso público, eu acredito, inclusive, mas todos somos colaboradores. No final do dia, assim, aquilo que fica com a gente, assim, essa curiosidade, essa vontade... Inclusive de querer ser ruim, de querer tentar, sabe? Eu acho que nós todos, né? De maneira geral, a gente é conduzido ao longo da vida a ter uma frustração muito grande quando a gente se depara com o erro, com a falha, com o não sei, com o eu preciso melhorar, né? A gente não lida muito bem, normalmente. E quando a gente fala de aprendizagem, isso é um quesito. É verdade. Para você realmente se interessar e avançar e trazer novos conhecimentos e novos repertórios para sua mochila. Você não saber, né? Que legal. Que bom. Você se dar conta de que não sabe. Então isso te abre a possibilidade de correr atrás, né? De exercer a sua curiosidade, de poder trocar com quem sabe mais. Não sei que não sei que não sei, agora isso. Eu sei que eu sei, agora eu nem sei mais tudo que eu sei. Exato, é isso. E nem sei o que eu não sei. Nem né? sei, é esse aí. E aí é que reside o poder Eu acho, da educação, né? Da aprendizagem. E quando eu penso assim, às vezes se eu tivesse que dar uma dica, assim, né? Eu acho que eu sinto assim que o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele é um profissional curioso. E eu acho que ele tem esse desejo de ajudar as pessoas no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, eu vejo isso como uma motivação genuína das pessoas que escolhem essa área de atuação. E eu acho que eles são muito curiosos por tudo que tem de novidade, de metodologia,
de ferramenta, de técnica, atividade. Eu acho isso super legal. Mas o que eu acho que talvez seja uma coisa importante é ter curiosidade também pelos temas de negócio. Eu acho que... E isso é uma zona que não é muito confortável, muitas vezes, para algumas pessoas. Mas eu acho que a gente também tem que ter curiosidade para conhecer o que acontece no ambiente, né, no negócio do nosso público-alvo, né, do nosso cliente, vamos dizer assim. Então, eu acho que precisa ter essa curiosidade para ir também conhecer coisas que não são, talvez, tão familiares. Exato. Porque eu acho que quanto mais a gente conhecer... Eu até estava falando para você quando a gente conversou, eu acho que todo profissional de T&D que trabalha dentro de corporações podia fazer uma experiência de ser um BP, que é um business partner. Porque quando ele voltar, ele vai ter uma visão para poder colocar tudo aquilo em prática que é muito mais completa e muito mais conectada com a realidade do negócio, sabe? Então, eu acho que as pessoas são curiosas, mas eu acho que um pouco de desconforto em outras áreas vai trazer uma possibilidade de ter uma atuação cada vez mais potente e estratégica, sabe? E principalmente numa realidade em que a gente fala de múltiplas carreiras, né? Exatamente. Ao longo. Você começa... Antes era, o que você vai fazer da sua vida? Serei advogado. Serei jogador de futebol. O que quer que seja. Hoje você tem uma infinidade de possibilidades ao longo da sua carreira. E muitas vezes na própria organização. Você não precisa sair da organização para que isso aconteça, né? Então, tempos maravilhosos nesse sentido. Godoy, queria te dizer que eu me senti em férias aqui aprendendo com Não você hoje. Já vai chegar em casa, vai fazer a mala, comprar a passagem para consolidar o sentimento, né? Foi muito bom te ouvir, Godoy. Sempre um prazer. Prazer é todo meu. Eu que agradeço, assim, essa tarde deliciosa, né, da gente poder aprender junto, né? Porque acho que a gente vai um conversando com o outro e super, super agradeço a oportunidade. Esperamos que essa seja a sensação aí de todos vocês que estão nos acompanhando em mais esse episódio. Foi então mais um RH Labcast. Checked. Parceria da Culture Rocks, da Auditech com a BRH, Berrini. Sempre, sempre um privilégio. E muito mais por vir, né? Fiquem atentos que sempre traremos para todos vocês aí temas importantes e relevantes como o do episódio de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima.